diabo não é um mal, a personificação do mal. Ele é o desafiador, que é o que diabolos realmente representa a palavra. É o outro que desafia. Então o diabo é aquele que chega para Deus e fala assim: olha, eu não acho que todos lá embaixo são fiéis a você. E aí Deus fala assim: pode escolher qualquer um, que eles são. Né? Posso mesmo? São teólogos aí desse final da antiguidade, na queda do Império Romano, interpretações neoplatônicas e tudo mais que vão trazer a figura do demônio como aquele que está assolando. Tanto é, se vocês prestarem atenção nas igrejas medievais, elas são o quê? Estilo românico. Exatamente. E o estilo românico é o quê? É uma fortaleza. Tá? Elas são fechadas, frestas somente, não são vitrais como o gótico, tá? Elas são frestas só, não é? E são fortalezas. Por quê? Porque elas estão protegendo os fiéis do mal que está lá fora. Aqui nós tiramos algumas outras características interessantes também. Primeiro, o ser pessoa, ou a pessoa humana, é um ser único. Tá? Portanto, é um ser que tem direito de ser diferente. Quer dizer, o que nos une, o que nos iguala, é a diferença. Não, o que nos iguala, como pessoas, é a capacidade de sermos diferentes. É isso que é fantástico em nós. Não é? Como diz o Caetano, né? De perto ninguém é normal. E é isso mesmo. Não é? Nós enxergamos as pessoas iguais se elas estão longe. Não é? Mas ao nos aproximar, a gente já começa a ver as diferenças. Mas essas diferenças é que nos caracterizam, essas diferenças é que nos igualam. Não é? Porque é a nossa capacidade de ser, com identidade própria. A segunda característica do ser pessoa é que é o elemento surpresa, como eu já disse. Ou seja, nós estamos em plena mudança e as pessoas nos surpreendem. Muitas vezes elas não agem como a gente esperaria. Não é? Elas não são matemáticas. Elas não estão dentro de uma lei da natureza, simplesmente. Elas, como têm identidade própria e estão em interação com os outros, elas reagem de uma forma diferente. E agem de uma forma diferente também. Não é? O ser humano é livre. Tá? Essa é a terceira característica. Quer dizer, nós não temos algo programado em nós. Não é? Nós somos livres para decidir como ou não como do fruto do conhecimento do bem e do mal. Faço ou não faço. Não é? Digo ou não digo. E assim por diante. Então, qual é a consequência que nós tiramos aqui? Nós não somos seres imanentes. O que é um ser imanente? É aquele que está mergulhado nas leis naturais. Nós somos seres transcendentes, que sempre transcendem a nossa condição de ser. Tá? Por quê? Porque nós somos pessoas. Porque nós temos identidade própria e nós temos condições de interagir. Não é? Então não existe uma antropologia, vamos dizer assim. O que é antropologia? Estudo do ser. O que existe mais é uma antropogênese. Gênese quer dizer gerar, né? Criar. Antropos quer dizer homem, né? Quer dizer, nós nos criamos. Não é? Nós temos a liberdade de nos fazer. Não é? Nós temos a liberdade de nos alterar. Não é? Em interagir com as pessoas. Não é? Um aluninho meu, eu larguei o ensino médio porque tinha muita prova, né? Mas esse semestre eu peguei o ensino médio, a gente estava vendo uma questão lá e um aluno meu falou assim: que nem o Botox, né? Falei, que nem o Botox, isso mesmo, né? Que nem o Botox, a gente pode alterar o nosso físico, não é? Porque nós temos essa liberdade, né? De colocar Botox ou não colocar Botox, né? E aqui nós encontramos o quê? Nós encontramos a conditio humana, ou a condição humana, tá? Então, a desobediência lá no paraíso não foi uma rebeldia. Foi justamente a condição humana que Deus quis que nós alcançássemos. Quer dizer, está na nossa natureza, como pessoas, ser livres e decidir por nós mesmos. E é essa a vontade de Deus. Então, a condição em si desse ser humano como pessoa é a liberdade. É eu ser livre para
amar, é eu ser livre para destruir, é eu ser livre para fazer. E é essa a vontade de Deus. Não é? Então aqui nós encontramos não uma circunstância, vejam bem, mas é a nossa própria estrutura. Não é? A nossa estrutura nos leva a isso. Nós somos infelizes quando nós sentimos que nós não temos condições de agir. E quando nós temos condições de agir, mesmo que a gente destrua alguma coisa, a gente não se sente tão infeliz assim. Tá? Apenas a gente tentou, a gente fez. A tentativa estava aí, o esforço estava aí. Então, o homem tornou-se pessoa. E essa é a condição que a gente pode enxergar como vontade de Deus, desse ser que ama o ser humano. Porque se Deus nos ama, Ele só pode nos querer como pessoa. Não existe outra lógica aqui. Ele não pode nos querer como seres dependentes. Tá? Bom, mas aí vem uma lógica clara. Se nós alcançamos a condição de sermos livres, Deus automaticamente perde a liberdade. Por quê? Porque se eu tenho a liberdade de comer o fruto do conhecimento do bem e do mal, eu passo por cima da ordem de Deus, ou talvez da vontade de Deus de me manter no paraíso. Não é? Aqui é só uma exemplificação. A partir do momento que eu tenho condições de agir, Deus não pode me tirar essa condição, porque é uma condição, não é uma circunstância. Não é? Ele me deu essa condição. Não é? Aí entra aquela discussão, bom, mas isso foi vontade de Deus, tudo bem. Tá? Está dentro da liberdade dele, nos dar a liberdade. Perfeito. Mas a partir do momento que eu tenho a liberdade, Deus deixa de ser um ser onipotente. Ele é onipotente em si. E graças à onipotência ele nos deu a liberdade. Mas a partir do momento que o homem ganha a liberdade, ou alcança a liberdade, a onipotência acaba. Porque o onipotente, ele só é onipotente quando não existe mais ninguém que tenha liberdade. Então ele pode ter o seu poder sobre qualquer um e exercer esse poder. A partir do momento que eu tenho a condição de ser pessoa, não é circunstância, é condição, não é? Aqui eu sou livre, não é? Mesmo diante da morte, mesmo quando eu morro, não é? Eu tenho que ser livre, senão eu deixo de ser humano e eu deixo de ser pessoa. E não há infelicidade maior do que um ser humano que deixar de ser pessoa. Aqui eu me reduzo a animal, não é? Eu perco a condição da liberdade. Então Deus, ao intervir diretamente no destino do homem, como muitos querem, ele tira a condição do ser humano. Ele destrói a sua própria criatura. O Criador destrói a criatura. Isso é contraditório. Deus não pode ser contraditório, porque Ele é Deus. Não é? Então a história da humanidade, não é? É uma história onde Deus não tem condições de agir assim como nós desejaríamos. Basta ver a história da humanidade também. Se eu pegar os livros de história, não é? Eu vou começar a me questionar onde é que está esse Deus, afinal de contas. Não é? Basta ver a história das invasões bárbaras, antes disso, da imposição de Roma, né? Primeiro da perseguição dos cristãos, a morte de muitas pessoas, depois Roma se converte ao cristianismo, aí impõe o cristianismo aos pagãos, e mata muitas pessoas, depois Roma é invadida pelos bárbaros, quantas pessoas não morrem aqui pela violência do ser humano, depois vem o mundo medieval, que é um mundo de zona rural, naquela Europa fria, sem higiene, onde qualquer um matava qualquer um, né? Hoje, se o pessoal se assusta com mortes fáceis aí que acontecem, na Idade Média era muito mais fácil matar, pai matava filho com maior tranquilidade. Depois a gente tem as guerras religiosas por causa do protestantismo e do catolicismo, quer dizer, quantas pessoas morreram aí, não é? Depois nós temos a Revolução Francesa e depois a invasão de Napoleão, nós temos a expansão
das navegações marítimas, a escravidão negra por 300 anos, né? 3 séculos, aliás, não é? Aqui no Brasil, pelo menos, né? Quantos negros não morreram aí, não é? E quantos índios não foram exterminados, não é? Incas, maias e astecas, não é? Enfim, tudo isso é ação humana, tá? Tudo isso é ação humana. Onde é que está Deus aqui, afinal de contas? Ora, se existe história da humanidade, não pode existir história de Deus. Deus se cala aqui, tá? Se cala no sentido de ele não pode agir, porque se ele impedir um dominador de dominar, ele está impedindo a liberdade desse dominador. Que não é uma verdade muito fácil de ser engolida, eu admito, não é? Por medo da realidade, o que a gente faz? Ou por medo dessa verdade dolorosa, não é? O que a gente faz? A gente espera que Deus nos proteja, não é isso? Não é? A gente espera que a gente volte para o paraíso, não é? É a nossa tendência. Eu quero voltar para o paraíso. O que eu quero? Eu quero uma religiosidade, não é? Que me coloque numa redoma de vidro e eu fique ali. E Deus me proteja, e nada aconteça com os meus, não é? E assim por diante, não é? E aí nós acreditamos, né? Que Deus intervém na ação humana para nos proteger, não é? E não percebemos que com isso nós negamos a nossa própria condição, que é a condição de pessoas humanas. Ora, se eu espero com que Deus me proteja ou que Deus me privilegie, não é? Passando, por exemplo, num concurso, ou fazendo que eu atinja algum bem, que a minha empresa prospere e não venha falir, e assim que eu venda mais bolo, não é? E assim por diante. Se eu espero que Deus faça isso para mim, não é? Eu estou esperando que o outro venha a falir, não é? Que o outro não tenha condições de, não é? E que a liberdade do outro seja limitada. É isso que eu estou esperando, não é? Que a condição humana do outro de liberdade seja restringida, não é? Porque se eu tenho uma empresa e quero que ela prospere no mercado e domine o mercado, não é? Eu estou esperando que a concorrente seja limitada na sua ação, não é? Seja limitada na sua liberdade. Deus deu um breque na outra, não é? E aí reduz a condição de pessoa do outro, não é? Então qual é a grande tese que eu defendo aqui? É a tese que a vontade de Deus é a autonomia do ser humano. Isso é muito bom por um lado, porque nós somos livres. Ninguém quer ser escravo aqui, não é? Ninguém quer ficar sendo dominado, não é? Mas de um outro lado, se nós somos autônomos, então, a realidade é nossa, não é? A realidade é nossa. E a partir do momento que, obrigado, Nilo, a partir do momento que o homem ele infringiu a proibição, o proibido, ele decidiu, não é? E esse decidir é a nossa condição. Então, se existiu um pecado em Adão e Eva, tá? Que não existiu, naturalmente, aqui não tem pecado nenhum. Aliás, o texto bíblico não fala em pecado, tá? Não existe pecado, existe desobediência. Nós poderíamos falar que é o pecado da dissimulação. O que é o pecado da dissimulação? É quando Deus chega para o homem e fala assim: o que você fez, Adão? Eles se sentem nus, não é? Eles se sentem livres. A liberdade é a nudez, tá? Agora eles estão livres para fazer o que quiser, não é? Mas eles estão assim meio que perdidos. Aí Deus chega para Adão e fala: o que você fez? O que aconteceu? Não é? Por que você foi fazer isso? Não é? E Adão fala assim: não foi eu, foi a Eva. Não é? Aí a Eva fala assim, e aí Deus pergunta para a Eva: e Eva, o que você fez? Né? Eva fala: não fui eu, foi a serpente. Esse é o pecado da dissimulação, que é o nosso pecado, que como a gente quer também que Deus nos proteja, a gente também arruma desculpas para não fazer e não encarar a autonomia que é a nossa condição, não é? Nós arrumamos 1000 desculpas, e se essas desculpas ou dissimulações não são
não são de forma consciente, são muitas vezes de forma inconsciente. Não é? Nós queremos fugir da nossa autonomia, que é a condição básica nossa, e aí jogar o problema para outra pessoa, ou para Deus. Então foi Deus que quis assim, não é? Foi Deus que determinou, essa é a vontade de Deus, vamos deixar nas mãos de Deus, não é verdade? Aconteceu isso, então, né? Não fui eu que excomunguei, ele que se excomungou. Isso também é uma forma de dissimulação. Não, imagine, a gente ama ele. Mas ele diz certas coisas que eu não sei. Né? Bom, foi malvadeza minha. Então, o homem, nós arrumamos 1000 desculpas para não assumirmos a nossa autonomia, que é o grande presente que Deus nos deu. E que se nós assumíssemos com responsabilidade, não é, o mundo seria completamente diferente. Não é? Que não é um desafio fácil. Não é? Outra forma de dissimulação e bode expiatório é o demônio. Né? O demônio foi uma grande criação humana. Não é? Fantástico o demônio, porque ele serve para tudo. Né? O demônio serve para fazer todos os males, né, da humanidade, desde a traição até a bomba atômica, tudo isso é demônio. Não é? Bom, consequência disso desse não encarar a realidade, nós negligenciamos, abandonamos a força transcendente do homem, não é? A força criativa do homem. Se nós encarássemos a nossa autonomia, não é? Encarássemos que a vontade de Deus é ser autônomo, nós é que teríamos que pensar mais nos problemas que nós temos e não deixar nas mãos de Deus e não rezar para que Deus faça alguma coisa, não é? Nós não ficaríamos mais com a esperança que significa esperar, mas é uma esperança que me leva a agir, que é diferente, não é? Nós com esse medo de assumir a condição humana, a gente perdeu o quê? A rebeldia, a santa rebeldia, não é? Nós ficamos domesticados, não é? Nós temos medo de nos rebelar contra as coisas que estão erradas, não é? E a religião deixa de ser um caminho de transcendência, de crescimento, ela passa a ser um ópio para a gente. Então eu vou rezar por você, não é? Eu vou lá na igreja, eu vou pedir para você, eu vou certinho na missa, porque aí Deus não vai me abandonar, não é? Então eu vou lá cumprir com os meus deveres, com Deus, não é? E a gente se ilude de que tudo isso vai acontecer ou está acontecendo, não é? Sendo que o desejo de Deus é outra coisa. O desejo de Deus é a realização da sua obra. E qual é a realização da sua obra? É a condição humana, é a autonomia. E foi justamente isso que nós encontramos em Jesus. Se vocês analisarem a vida de Jesus, é uma vida de autonomia pura. Ele é um ser extremamente livre. Livre para quebrar os preceitos. Para dizer, não, o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Vocês, para dizer que quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Para dizer para uma samaritana, olha, vai chegar uma época que não vai ser nem aqui no Poço de Jacó, nem lá em Jerusalém que vão louvar a Deus, mas vão louvar a Deus em espírito e em verdade. Ele é um ser totalmente livre. Livre a tal ponto de enfrentar a cruz. Ele não tem medo de fugir, ele não foge de medo. Ele podia fugir, mas ele enfrenta a cruz. Então, ele é um ser de uma autonomia fantástica. Que interessante, nós temos um ser, um paradigma, que tem uma autonomia fantástica e se coloca como o caminho, a verdade e a vida. Mas os cristãos não são assim. Os cristãos não são assim. Os cristãos simplesmente se colocam numa relação de dependência. Dependência com Jesus Cristo, dependência. O Cristo fala assim, não foi eu que a tua fé te salvou. Quando acontece uma cura, ele não fala assim, eu te curei, acredite em mim a partir de agora e tal. Ele fala, não, tua fé te salvou. Quando Pedro fala assim, deixa eu andar sobre as águas também, Jesus fala o que? Vem. Vem,
E quando Pedro começa a afundar, ele fala assim: pô, homem fraco. Não é ele que está deixando Pedro afundar. Pedro não está andando sobre as águas por causa de Jesus. Não é? E é por isso que ele fala: ô Pedro, você é fraco, ô homem sem fé. Então a questão não é Jesus está mantendo Pedro sobre as águas. Não é Pedro que está afundando mesmo, porque ele não está usando a sua força criativa. Então Jesus, ele é o ser pessoa na sua plenitude. Ele é o ser pessoa na sua plenitude. E ele mostra a transcendência na sua radicalidade. Tá? Se eu enxergo Jesus como um espelho. Não é? Então é aquele que procura viver plenamente a sua transcendência, vai contra os preceitos, como eu falei. Não é? Ele anda sobre as águas. E andar sobre as águas aqui é um símbolo fantástico. Não é? Ele anda sobre a turbulência da vida. Não é? Ele enfrenta sofrimentos, ele nega as fugas, enfim, ele é um ser pessoa que agarra a vida, abraça a vida, não é? Na sua integridade, e ele é autônomo, não é? E aqui ele mantém uma relação com Deus. Justamente sendo autônomo e assumindo a realidade com toda a sua responsabilidade, é que ele se sintoniza com Deus. E é aqui que Jesus vai dizer assim: é o amor, não é outra coisa. Só quem se ama e ama o mundo, ama a vida, consegue ser autônomo. Quem não se ama e quem não ama o outro vai ficar na dependência, vai ficar no infantil, porque a criança não consegue viver essa dinâmica. Ela não consegue se amar e amar o outro ao mesmo tempo. A criança é egocêntrica, ela só se ama. Por isso que ela quer estar no paraíso. E aí a responsabilidade é só do outro. Quem é autônomo não se ama e ama o outro. Ele vive essa dinâmica do mandamento maior. Não é? E é centrado nessa dinâmica que nós encontramos a condição humana, ou a condição humana. Não é? Então a relação com Deus é uma relação de ser autônomo com ser autônomo. É esse o desejo de Deus. Porque Deus não quer amar uma coisa. Ele não quer um bicho de estimação. Deus quer um ser humano de pé. Tem uma frase de Goethe que ele diz assim, é uma frase até, né, muitos me chamariam de, citar essa frase de Goethe, chamariam de herege ou coisa parecida. Ele diz assim: as pessoas felizes não acreditam em milagres. E eu, assim, modificaria um pouquinho, né, com o atrevimento que eu tenho. Eu diria assim: as pessoas felizes não acreditam em milagres, porque elas mesmas realizam o grande milagre da vida. Nós somos um grande milagre. E nós temos a capacidade de realizar milagres a partir do momento que nós assumimos a nossa autonomia. Enquanto nós ficamos esperando as ações de Deus como milagres, não é? Nós deixamos de perceber a grande ação de Deus, que foi a nossa autonomia e a nossa condição de seres humanos. E aqui está a minha sintonia com Deus, não está em outro lugar. E aí eu não preciso de intermediários, dependência ou coisa parecida. Não é? Na minha vida está o grande milagre de Deus. Não é? E a partir daí são milagres que podem acontecer, sim, não é? Mas a partir da minha ação, a partir do meu agir. Bom, era isso que eu queria colocar para vocês, tá? E agora a gente abre para questões. Vamos.